Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas Santiago e hoje nós vamos falar de capitalismo e globalização. Então, pegue o seu material que nossa aula vai começar. Galera, essa linda disciplina que chamamos de geografia é a responsável pelo entendimento das relações políticas, econômicas, sociais existentes em nosso planeta. O Enem vai te cobrar muito essas relações dentro das suas questões. Portanto, você precisa estar afiado nos dois temas que vamos abordar nessa aula, pois são extremamente importantes para o entendimento das relações políticas, econômicas e sociais, como eu já disse, estabelecidas ao longo do processo histórico. Para começarmos, precisamos entender o que é o capitalismo. E aí, você sabe o que é? Capitalismo é um sistema econômico e social. Ele se desenvolve baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Para você se recordar melhor, é o sistema que vivemos na atualidade, amplamente criticado pelo famoso Karl Marx e outros teóricos. O capitalismo possui algumas características que o diferenciam de outros sistemas econômicos e sociais, tipo o comunismo. As suas principais características são: primeiro, a propriedade privada. Podemos abordar esse conceito como um direito da sociedade civil, que por sua vez assegura ao seu titular diversos poderes. Nesse caso, podemos dispor de um item ou um espaço de modo absoluto e exclusivo. E é claro que não podemos nos distanciar da essência do capitalismo. O conceito de propriedade privada possui uma dinâmica básica nas relações socioeconômicas existentes na maior parte dos países do mundo. A segunda característica é o lucro. Segundo o dicionário, o termo lucro possui um sentido amplo. Trata-se de todo ganho ou vantagem obtida. É o retorno positivo de um investimento, deduzido dos gastos que este exigiu. Mas calma aí, vamos problematizar um negócio aqui. Não podemos deixar de citar a visão de Marx. Aqui ele apresenta o termo mais-valia, que é uma alusão ao processo de exploração da mão de obra assalariada, que é utilizada na produção de mercadorias. Trata-se de um processo de extorsão por meio da apropriação do trabalho excedente na produção de produtos como valor de troca. Vou deixar uma dica para você se aprofundar nesse tema. Estude a relação de trabalho com a mais-valia. Nossa terceira característica, galera, economia de mercado. Esse termo está ligado à doutrina neoliberalista. Consiste na liberdade de regulação do mercado, com pouca ou, em alguns casos, sem a intervenção do Estado. Nós vamos chamar isso de Estado mínimo. É a partir desse processo que se regula preços e estoques de mercadorias. Vamos para a nossa quarta e última característica, galera: divisão de classe. Agora, as classes sociais despontam como um dos mais polêmicos pontos dentro desse modelo econômico e social. Isso porque, de um lado, nós temos o famoso proletariado, denominação usada para as pessoas que trocam a sua força de trabalho por um salário. E do outro lado, nós temos os capitalistas. Esses são minorias e detêm os meios de produção e de capitais. Então, saca só, vamos recapitular. Capitalismo é um sistema econômico e social que tem como características a propriedade privada, o lucro, a economia de mercado e a divisão de classes. Mas aí você deve estar se perguntando: quando esse modelo surge no mundo, professor? Te respondo agora mesmo. O capitalismo ele vai surgir no mundo para substituir o modelo que nós chamamos de feudalismo, lá na Europa. Isso acontece no século XIII. E já no século XV, ele recebe o nome de capitalismo comercial. Como podemos observar nessa imagem? O Enem vai trazer o capitalismo dividido em fases. Essa, por sua vez, são o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro, ou então monopolista. Perceba que essas fases seguem as transformações históricas ocorridas no mundo. Galera, isso é muito importante. O que não podemos deixar de notar é que, conforme muda-se os modelos de produção, o capitalismo vai se reinventando e determinando novas dinâmicas. A primeira fase foi desenvolvida nas colônias da África e da Ásia, e por aqui na América.
Recebe esse nome de capitalismo comercial, pois o comércio era a principal forma de movimentação da economia. Com a Revolução Industrial, surge a segunda fase, chamada de capitalismo industrial. Essa nova fase possibilita o desenvolvimento dos transportes, uma nova organização social do trabalho, livre concorrência e sólidas relações comerciais internacionais. Aumento da desigualdade social, produção em larga escala. E para fechar, temos a terceira fase desse processo. Essa que vivenciamos hoje recebe o nome de financeiro, por estar ligada às instituições bancárias e transnacionais, que são os principais protagonistas do desenvolvimento do capitalismo. Agora tem uma pergunta para você. Onde entra o processo de globalização em toda essa história? Calma, muita calma nessa hora, galera. Vou responder isso para vocês. Globalização é um processo, um produto do capitalismo, isso é muito importante gravar. Tem por objetivo a integração econômica, social, cultural e política. Essa reduz o custo das comunicações e dos transportes. Não podemos deixar de citar que o Enem dá prioridade para a linha de pensamento do geógrafo Milton Santos. Aí você vai me dizer, misericórdia, Douglas, que linha de pensamento é essa? Geralmente, a abordagem é com base no processo de globalização que Milton Santos chama de perverso e monstruoso, pois ele vai gerar desigualdade, ele vai incentivar o consumo exagerado, especulação financeira e o desemprego, galera. Então se liga, o Enem vai te cobrar uma abordagem crítica do processo de globalização. Esse tema é extremamente recorrente nas avaliações do Enem. Então, como de costume, trouxe uma questão para vocês. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de suas vontades. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre a qual se ergue as superestruturas políticas e jurídicas a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre a economia e a política estabelecida no sistema capitalista faz com que, letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia, letra B, o trabalho se constitua como um fundamento real da produção material. Letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Letra E. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. A resposta correta aí, galera, é a letra B. Galera, eu escolhi essa questão porque eu disse para vocês, quando estávamos comentando sobre o lucro, lembra? Falei que precisávamos entender a relação entre o homem, trabalho e natureza. Segundo Karl Marx e Friedrich Engels, o trabalho seria a expressão da vida humana, ou seja, por meio do trabalho, o homem transforma a natureza e a si mesmo. Essa condição foi alterada na sociedade capitalista, em que o homem passa a explorar a força de trabalho de outro homem. Meus queridos, obrigado pela atenção, fiquem com a luz da sabedoria, estudem bastante e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Turma, como o professor disse, vocês precisam estar afiados sobre o capitalismo e globalização, porque sempre tem questões no Enem desses dois temas, ok? As aulas de hoje você pode rever em nosso canal no YouTube e também você pode assistir a reprise do programa segunda-feira, 7h30 da manhã e 2 da tarde, aqui na TBC. Vou nessa, mas antes quero mandar um salve para os alunos que acompanharam o nosso programa nos aulões, que estão acontecendo nesse momento em toda a rede do estado. A gente se encontra semana que vem. Um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.